Boa tarde, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje estamos aqui para mais uma aula de português e vamos iniciar mais um capítulo, o capítulo 2 da unidade 7, lá na página 18 e 19. Então, abram aí a apostila de vocês na página 18 e 19, no capítulo 2, onde diz o seguinte: reclamar e exigir direitos. Então, pessoal, neste capítulo aqui, nós vamos ampliar, nós vamos falar um pouquinho mais do trabalho do capítulo anterior. Sobre o que mesmo nós falávamos? Nós falávamos dos direitos e dos deveres das crianças e adolescentes, né? Aquelas leis formais e leis sociais que existem para a proteção da criança e do adolescente, certo? Lembrando da conscientização e participação cidadã das pessoas diante da sociedade, tá bom? Lembrando também que todos nós, todas as crianças e todos os adolescentes têm direitos e deveres a cumprir também, tá? E devem cumprir esses deveres também. Mas, além dos direitos, nós temos os deveres. E eles precisam ser cumpridos, tá? E dessa forma, é importante a gente perceber também que faz parte dos nossos direitos garantir que eles sejam... garantir que eles não sejam desrespeitados, tá? Por quê? Porque isso já consiste também no nosso exercício de cidadania. Então, a gente pode observar aí a imagem de abertura, né? Então, nós temos aí crianças, né? Umas crianças sentadinhas ali. E tem uma mocinha ali com o computador, certo? São a imagem que o capítulo as páginas 18 e 19 vem trazendo para nós. Observem bem, com bastante atenção. Então, nós já sabemos que todos nós temos direitos, certo? Porém, o que fazer se eles não são respeitados? O que nós devemos fazer se esses direitos não são respeitados? O que será que a gente deve fazer? Então, nós devemos defendê-los e buscar o que é justo. É nosso dever, tá bom, gente? Então, para isso, a gente vai, nesse capítulo, a gente vai conhecer uma maneira de reivindicar, de pedir, tá? De pedir esses direitos e atuar por uma sociedade melhor, tá? Nós vamos entender o que é a carta de reclamação, aquela carta de reivindicação, tá bom? E aí também nós vamos estudar aí os graus dos substantivos, né? O aumentativo, o diminutivo. Então, nós já vimos no capítulo anterior sobre o número de substantivo, que seria o plural e o singular, né? Plural quando as palavras são muitas, por exemplo, são muitos objetos. Você fala a palavra sempre acrescentando na maior parte das palavras o S no final, né? E o gênero de substantivo, que é o masculino e o feminino, certo? E agora, neste capítulo, nós vamos conhecer os graus de substantivo. Quando o substantivo está no aumentativo, tá? Casarão, por exemplo. E quando está no diminutivo. Por exemplo, arvorezinha, tá bom? E também as palavras com vogal mais o M ou a vogal mais o N, tá? Que é o caso do in ou in, ok, gente? Então, agora nós vamos seguir lá para a página 20, tá? Nós vamos lá na página 20 analisar esse textinho aqui, ó. Reclamar ou reivindicar? E aí? Seria a palavra reclamar ou reivindicar? Olha lá no textinho, todo mundo atento. Então, quando os nossos direitos eles são lesados, esses direitos são deixados para trás, reivindicar, ir buscar ele, é a coisa certa a se fazer, tá?
Então vamos ler a carta a seguir, que é uma forma de reivindicação, uma forma de ir buscar, de ir pedir esse direito, tá? Então eu vou ler daqui e vocês vão ler daí e nós vamos acompanhando a nossa leitura, ok? Então presta bastante atenção. Lugar de criança é na praça. Então, foi feita para o excelentíssimo senhor João Azevedo, que é o governador do estado da Paraíba. Vamos fazer a leitura. Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, paraibanos, residentes e domiciliados na comunidade Taipa, localizada no bairro Costa e Silva, solicitam de Vossa Excelência a construção de uma praça pública no terreno abandonado da antiga escola Violeta Formiga e do posto policial, tendo em vista que terrenos baldios, baldio significa abandonados, tá? Terreno que não tem nada nele. Então, terrenos baldios atraem lixos, ratos e insetos. Com a construção da praça, nossas crianças terão um espaço ao ar livre para brincar. Além disso, nossos idosos vivem presos em suas casas por não terem uma área para fazer atividades físicas. Na certeza que temos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinado online por todos os cidadãos que concordam com tal petição. Nomeamos os senhores Amadeu Lobo Santana e Glauco Ferreira como nossos representantes, caso sejam necessárias mais informações. Aí aqui tem um telefone de contato, certo? O nome da cidade é João Pessoa, 1º de março de 2019. Então, João Pessoa, 1º de março de 2019. E aqui, do ladinho, tem a respeito de quem quer assinar a petição, vai clicar aqui, né, no caso lá na página, e vai assinar a petição. E aqui nós já temos 54 pessoas que assinaram essa petição. E aí tem um slogan aqui embaixo, né? O seu apoio é muito importante, tá? Ok. Na página 21, nós temos ali uma atividade para entender o texto. Mas antes disso, nós precisamos entender que esse texto foi uma reivindicação. Eles estão pedindo, né? Eles estão reivindicando, eles estão pedindo para que, no caso, o governador olhe para aquela cidade, olhe para aquele lugar, olhe para aquela comunidade, né? Para que ele se atente e entender as necessidades das crianças, dos idosos, das pessoas que ali habitam, certo? Então, eu vou trazer aqui um vídeo bem legal para vocês que vai falar um pouquinho sobre os direitos das crianças, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Então, esse videozinho, ele fala sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, vamos prestar bastante atenção. É um desenho, tá bom? Olha lá. Mina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Mina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção.
Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram aí um pouquinho sobre as leis, os direitos das crianças, né? E agora nós vamos voltar lá na nossa apostila, na página 21, para a gente entender um pouquinho o texto, né? Nós vamos fazer uma interpretação do textinho que a gente acabou de fazer a leitura ali, tá? E para entender o texto, nós temos lá na página 21 a atividade de número 1 que fala o seguinte, olha só. O texto que lemos, ele está solicitando a construção é de uma praça pública? É de uma escola ou de um posto policial? O que as pessoas estão reivindicando? O que elas estão pedindo? O que elas estão solicitando? E aí? Isso aí! Então, quem disse que é uma praça pública, coloca um xizinho lá para nós. A atividade número 2 fala o seguinte: os autores do texto, eles usam uma frase que resume o assunto do texto e que chama a atenção para ele. Que frase que é esta? Que frase que os autores do texto utilizam lá no início do texto, que é para chamar a atenção dessas pessoas que estão interessadas no assunto? Vamos voltar lá no texto para vocês para dar uma olhadinha? Olha só. Ó, tá até em negrito aqui, né, ó. Lugar de criança é na praça. Então, é esta a frase que eles utilizam para chamar a atenção do leitor, né? Da pessoa que está interessada, que está sendo enviada. Então, vamos escrever, tá? Lugar de criança é na praça. Muito bem! Ponto de exclamação. Ótimo! A número 3 fala assim. Marque aí as imagens que indicam os atuais problemas do terreno abandonado que cita lá no texto, tá? Lá no texto fala a respeito do aparecimento de ratinhos lá. Vamos voltar lá para olhar? Quais são os principais problemas lá que falam? Ó, o que acontece quando os terrenos ficam baldios? Eles ficam sem nada, né? Ficam vazios lá. Atraem o quê? Lixos, ratos e insetos, né? E vamos lá marcar então. Vamos marcar um X aqui no ratinho, tá? Pode marcar. Deixa a professora habilitar aqui a canetinha para facilitar a nossa compreensão. Vou pegar o azul mesmo. Então, X aqui, certo? Será que vai ter uma plantação na praça? Foi isso que eles falaram? Não, né? E aqui, será que vai ter lixo, né, espalhado? Sim, então marca um X aí.
Muito bem. Agora, a atividade de número 4. Marque as imagens que indicam os benefícios da nova praça, as coisas boas que irão acontecer se essa praça for construída. Vamos lá olhar no nosso texto? Olha só, eles dizem o seguinte: se a praça for construída, as crianças terão um espaço ao ar livre para brincar. E os idosos que vivem presos em suas casas, eles poderão ter uma área para fazer atividades físicas. Então, crianças ao ar livre brincando e uma área para os idosos fazerem atividades físicas. Vamos ver as imagens que a atividade 4 nos traz. Esta imagem será verdadeira? Isso aí! Então, as crianças brincando no espaço da praça e os idosos fazendo atividades físicas. Mas será que esta atividade aqui que a criança está desenvolvendo entraria lá na praça? Será que tem a ver com a praça? Não, então nós não vamos marcar, ok? E agora, pessoal, nós vamos seguir para a página 22 para continuar essa interpretação de texto, né? Esse entendimento do nosso texto, certo? E vem trazendo na página 22 a atividade de número 5. E a atividade número 5 fala o seguinte: associe adequadamente os elementos presentes no texto, tá? Então, nós vamos associá-los ali. As letras, tá? Conforme as frases, nós vamos interligar essas frases, certo? Então, olha só. Cidade em que é feita a solicitação. Qual foi a cidade que tá lá escrito? E aí, o que vocês me dizem? É governador do estado da Paraíba? É a Paraíba? É João Pessoa? Ou é 1º de março de 2019? João Pessoa, né? Então, vamos colocar a letra A, tá? Nós vamos colocar as letrinhas de cada frase, tá? Estado em que é feita a solicitação. Que estado que é feita essa solicitação? Para quem disse que é na Paraíba, muito bem, você acertou. E agora, letra C, data da solicitação. Em que data que foi feito? Lá no finalzinho do texto, olhem aí para mim. Dia 1º de março de 2019, né? Então, vamos marcar a letra C. E destinatário, quem que iria receber? Para quem que era esta solicitação? Para o governador do estado da Paraíba, né? Todo mundo eles fizeram essa carta com o destino para esse governador, para que ele olhasse com mais carinho para aquelas pessoas daquela comunidade, né? Que eles estavam necessitando de uma praça no lugar daquele terreno que estava servindo só para atrair ratos e lixos, né? E rato e lixo atrai doenças, certo? Então, ficou o seguinte, desculpa, aqui é D. Muito bem, então ficou assim, D, B, A, C, ok? Olha a número 6 agora. A número 6 vem dizendo assim: em sua opinião, na nossa opinião, a solicitação dos cidadãos da comunidade Taipa em João Pessoa, ela é justa? Ela é correta? Por quê? Com certeza ela é correta, né, gente? Então, nós vamos marcar sim, ela é correta. Então, sim. Por quê? Pois é um direito do cidadão lutar por seus direitos, certo? Então, eles estão reivindicando um direito que eles têm de ter uma praça na comunidade deles, certo? Então, a única coisa que eles estão fazendo é ir atrás dos seus direitos. Então, sim. Vamos anotar. Então, ficou assim, sim, pois é um direito do cidadão lutar por seus direitos, tá? Quem quiser dar uma pausa no vídeo, pode dar uma pausa no vídeo para copiar as palavrinhas corretamente, ok? A atividade número 7 fala o seguinte: o texto lido é um abaixo-assinado, certo? Então, foi feito um texto para que as pessoas fossem lá embaixo assinar ele, concordando com tudo aquilo que está escrito, tá? Você sabe por que ele tem esse nome? Olha aí, a prof já até acabou falando mais ou menos qual é o objetivo dele, né?
Então, eu vou dizer o seguinte para vocês. Então, ele tem esse nome por quê? Porque o objetivo dele é recolher essas assinaturas do máximo de pessoas para que apoiem essa ideia. Pessoas que concordam com o que está escrito no texto, tá? Se as pessoas concordam com aquilo, elas vão lá embaixo e vão assinar, tá bom? Então, vamos anotar aqui no nosso espacinho. Então, olha lá. Esse texto, ele tem esse nome porque seu objetivo é recolher as assinaturas do máximo de pessoas que concordam com a ideia, tá bom? Esta foi a resposta da atividade de número 7. E agora nós vamos ler aí o que é um abaixo-assinado. Olha só, no finalzinho da nossa página 22. O abaixo-assinado, gente, é um texto de solicitação, de reivindicação. Solicitação significa reivindicar, pedir, solicitar, está solicitando, está pedindo, tá? Ou está reclamando, tá? Que apresenta a vontade de muitas pessoas. Então, é um texto que solicita ou reclama, tá? De alguma coisa, de alguma vontade de muitas pessoas juntas. Para demonstrar que concordam com o que está escrito, eles deixam as assinaturas embaixo do texto. Por exemplo, seria mais difícil se todo mundo tivesse que fazer um texto pedindo a mesma coisa, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem um texto só e deixam espaço para que todo mundo assine, porque todo mundo concorda com aquela ação, tá? Então, quando o documento é feito no papel, a assinatura é realizada com caneta. Mas se o documento é feito online, é aberta uma página para fazer esse documento, tá? Ele vai ficar disponível na internet e basta incluir o nome, geralmente o número de algum documento, tá? Então, a pessoa só inclui o nome dela e o número de algum documento. Visto que aqui não tem como a gente assinar conforme a nossa letrinha de mãozinha, tá? A nossa letra manuscrita, tá bom? Que a gente tem em documento. Então, vamos lá. Então, agora para finalizar, a Prof. veio trazendo mais um videozinho falando sobre o trabalho infantil. E nós vamos conhecer as consequências. Vamos lá? A vida é como um relógio, tem hora para tudo: comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca. Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza. Uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam um senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposta ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos como o veneno podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas.
Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais. Não adquirir produtos e serviços de crianças, acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025. Cada um de nós pode lutar por esse propósito e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres. Muito bem, pessoal. E agora aqui na nossa ficha de atividades, tá? Como nós já vimos os textinhos, ele finalizou a nossa pauta a respeito dos direitos e deveres das crianças e as causas do trabalho infantil. E agora nós vamos vir aqui na página 5 da nossa ficha de atividades, falar um pouquinho ainda sobre os substantivos. Vocês lembram sobre os substantivos femininos e os masculinos, né? São os de gênero, né? Substantivos de gêneros, femininos e masculino. Então, nós vamos encontrar aqui nesse caça-palavras os substantivos femininos dos substantivos leão, menino, homem, padrinho, primo, tio, sogro e moço, tá? As palavras no feminino nós vamos encontrá-las e vamos circular, tá bom? Então, de leão, vamos procurar aqui, tá? Nós vamos encontrar aqui, ó, a palavra leoa, tá? Então, é o feminino de leão. Aí, nós vamos olhar no caça-palavras e vamos encontrar aqui, ó, prima. Prima é um substantivo feminino da palavra primo, olha só. Aqui também no caça-palavras, nós encontramos a palavra madrinha. Madrinha é o substantivo feminino da palavra padrinho, que está no masculino, ok? Outra palavra que nós também temos aqui é a palavra menina, que é um substantivo feminino da palavra menino, que está no masculino, ok? Nós temos aqui a palavrinha tia, certo? Que é o feminino de tio. Nós temos também aqui a palavra mulher, que é o feminino de homem. E nós temos aqui também a palavrinha sogra, olha, até aqui só, que é o feminino de sogro. E está faltando a palavrinha moça, que é o feminino de moço, certo? Muito bem, encontramos todas as palavrinhas e agora nós precisamos reescrever esses substantivos femininos que nós encontramos no caça-palavras. Nós vamos reescrever aqui, vamos lá? Então, olha lá, pessoal, eu já reescrevi as minhas palavrinhas que eu encontrei no caça-palavras, olha. Leoa, menina, mulher, madrinha, prima, tia, sogra e moça. Agora vamos para a página 6. Na página 6, eu vou deixar essa atividade com vocês. E ela tá pedindo para vocês recortar aí de jornais ou revistas ou até outro material que vocês tenham aí, aquelas
apostilas velhas, as antigas do ano passado, as apostilas antigas, tá? Vocês podem recortar elas aí, as palavrinhas, 5 palavras no singular, tá? Pra você colar desse lado aqui, e 5 palavras no plural, tá? No singular representa uma coisa só, no plural, muitas coisas, tá? E aí vocês vão colar nesses espaços correspondentes, beleza? Agora nós vamos seguir lá na página 7, ainda aqui da ficha, e vocês podem observar o seguinte, tá? Observem as imagens, todas têm em comum a terminação pela palavra Z, a terminação pela letra Z, certo? De acordo com o que você estudou, o que a gente estudou lá sobre os substantivos de número, né? Que seria o plural e o singular. De acordo com esse substantivo, tá? Nós vamos escrever aí o plural destas palavras. Então, lá no finalzinho, lá naquela página onde nós estudamos, na página 16, falava sobre a vogal, mas a consoante Z no final, né? Que tem o som do S. O que acontecia quando o final é Z? Quando a palavra vai para o plural, acrescenta-se o quê? Né? Então, vamos ver como que vai ficar a palavra xadrez no plural. Quando é uma peça, quando é um jogo só, é xadrez. Quando tem mais de um jogo, são xadrezes, tá? Então, vamos anotar aí, ó. Xadrezes. Muito bem. Olha só como ficou a terminação da palavra. Quando é uma cruz, né? Quando é uma, é cruz. E quando tem mais que uma, é cruzes, tá? Então, anotando aí a palavra cruzes. Muito bem. E agora, quando é um nariz, e quando tem mais que um, são narizes. Muito bem. Então, o que aconteceu? Nós sabemos que, no singular, a palavra terminada com a vogal mais o Z, mais a consoante Z, né? Por exemplo, as, es, nós sabemos que o Z tem o som do S. Isso, no singular, quando ele termina com Z, quando você vai passar a palavra para o plural, a palavra fica com o término zes, tá? Você vai acrescentar o ES no final, igual aconteceu aqui, ó. Então, quando é um terminado em Z, né? Olha só, vogal com a consoante Z. Então, quando você vai passar para o plural, falar mais que uma, você vai falar cruzes, tá? Ó, cruz é uma só, tá?